Meus amigos, nos últimos tempos, olha, se teve uma série que as pessoas me indicavam, era Years and Years. Eu perguntava assim, gente, vocês viram alguma coisa legal? Years and Years. Gente, o que tá passando bom na TV? Years and Years. Gente, que horas são? Years and Years. E agora que eu assisti, eu só posso assumir que todas as pessoas que me indicaram essa série estavam certíssimas. Years and Years é maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vou falar por quê, depois da vinheta. E olha, eu fiquei tão fã de Years and Years que assim, se você não viu Years and Years, se você nunca ouviu falar de Years and Years, some desse vídeo. Não, é sério, pode sair mesmo, porque no caso vai ter um monte de spoiler. E pra você que já viu, ou pra você que não liga pra spoiler, Years and Years é uma minissérie da HBO de 6 episódios, ambientada entre 2019 e 2034. Isso mesmo, né? Ela brinca de antecipar o nosso futuro com base no nosso presente. Isso é uma coisa muito doida, porque eu tava conversando há uns dias sobre como a gente vê o futuro de uma forma muito distante, cheia de elementos muito fantasiosos, né? Mas assim, se a gente falasse pra uma pessoa de 1970 que hoje os jovens iam estar fumando pendrives, sabe o que essas pessoas iam falar? Bem, elas iam falar, what the fuck é um pendrive? Porque não existiam pendrives em 1970. A gente já vive uma realidade em que muita coisa é disruptiva, inclusive na política, e isso a série ilustra perfeitamente bem. Como vocês já devem estar esperando, esse vídeo aqui não é só conversa de comadre e a gente vai trazer um bocadinho de informação também. A gente vai ter a conversa de comadre sim, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o que de Years and Years pode acontecer, o que deve acontecer e o que não deve acontecer, citar umas coisinhas bacanas. A lista de elementos futuristas da série que chamam a nossa atenção é muito extensa e eu vou tentar pegar um ou outro, os que me chamaram mais atenção, espero que sejam os mesmos de vocês também, para discutir um pouquinho. E aí depois a gente fala da novela toda. Vamos lá, uma das coisas bem futuro louco que rola na série é a presença de robôs na vida das pessoas, no cotidiano, na casa das pessoas. Ainda que na família principal a gente veja isso com uma configuração muito menos caricata e que é muito mais plausível, né, com como a gente lida hoje em dia com inteligência artificial, tem um dado momento que a Rose ela tá num date e no meio do date ela descobre que o cara tá transando com um robozão. A reação dela é muito parecida com o que eu acho que seria a reação da maioria das pessoas, né? Quer dizer, assim eu espero. Enfim, ela mete o pé. Mas, meus amigos, essa aqui é uma das nossas apostas de coisas que devem acontecer no futuro sim. A gente já tem empresas hoje que fabricam bonecas e bonecos eróticos com inteligência artificial e cada vez mais realistas. Na China, por exemplo, essas sex dolls já são tratadas como uma alternativa para a solidão dos homens idosos, já que a população masculina na China é muito maior que a população de mulheres. E meio que por conta disso, né, os caras inventaram uma mistura de boneca inflável com robô que fala, toca música, desliga coisa da tomada, pode ser controlada pelo celular. A ideia é que no futuro elas possam até prestar assistência médica. Ou seja, não dá nem para chamar isso que Years and Years faz de previsão do futuro, né? Já é meio que presente. Outra coisa muito doida que começa a rolar bem pro finalzinho é produção de comida em laboratório. Resumindo, se eu entendi direito, os caras eletrificam a água que produz hidrogênio, que alimenta as bactérias que produzem comida. Eu nem sei se isso é possível. Meus amores, eu fiz jornalismo, eu sou de ciências humanas. Mas eu sei também que já existem alimentos produzidos biotecnologicamente, envolvendo inclusive micro-organismos na produção. Há alguns anos, em 2016, já existiam várias startups nos Estados Unidos que trabalhavam com produção de comida em laboratório. Inclusive, esse ano, 2019, cientistas israelenses... Nossa senhora, é difícil falar isso pro carioca, sabe? Cientistas israelenses desenvolveram o primeiro bife completamente feito em laboratório. Isso mesmo, meu amigo, bife, igual aquele que você come na casa dos seus pais no domingo, sabe? E, obviamente, junto com esses avanços, vem o debate sobre isso ser saudável ou não. Mas, no final das contas, o que eu queria falar é que o investimento científico em comida que simula comida já está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, vai estar na nossa mesa. Tem outras coisas da série que já rolam, e eu vou falar brevemente para, poder falar da série. O negócio lá da cremação líquida já tem empresas nos Estados Unidos oferecendo a hidrólise alcalina dos corpos, que é o nome técnico dessa coisa. Exame de vista feito pelo computador, com escaneamento de retina, também é uma coisa que já existe em fase muito embrionária, que é a tecnologia para verificação da íris por dispositivos inteligentes. A série prevê muita coisa, né? Filtro de Instagram holográfico, não tem mais banana, acabaram as borboletas, a Torre de Pisa caiu, implantes de nanochips para fundir cada vez mais o corpo e a máquina. E, é claro, a ideia de vida após a morte com base em avanços tecnológicos. E isso na parte das ciências biológicas e exatas. Na parte das ciências humanas, se bobear, tem ainda mais caos.
Estados Unidos e China em um confronto nuclear que culmina numa bomba, expansionismo russo, extrema-direita assumindo a Inglaterra, extrema-esquerda assumindo a Espanha, crise de refugiados assumindo uma proporção aterrorizante. E nessa parte da política, a gente tem a Emma Thompson, diva, incrível, perfeita, maravilhosa, dona do meu, interpretando uma política absurda, chamada Vivienne Rook. E é realmente assustador, porque essa personagem, ela reproduz discursos políticos bizarros que são muito contemporâneos aqui no Brasil e no resto do mundo. Ela é uma mulher absurda, que tem discursos vazios, mas que são extremamente populistas em cenários de crise, de insatisfação coletiva. Aliás, é bom falar isso, na série tem uma crise monstruosa, banco fechando, tudo falindo, uma recessão violenta. A Vivienne Rook, ela surge como uma pessoa permeada por um discurso absurdo que algumas pessoas ficam extremamente chocadas e outras pessoas acham engraçado. E pouco a pouco ela vai chegando, no ápice do poder em Brasília. Brincadeira, na Inglaterra. O nosso demônio é de verdade, essa aí ainda é de mentira. Agora, sobre a família. Gente, eu vou começar falando sobre o Danny. Eu devia deixar isso pro final, pra prender todo mundo no vídeo, até eu falar sobre a maior cena da série, mas eu tô me coçando pra falar disso. O Danny trabalha na Secretaria de Habitação de Manchester e ele tá no meio de um caos, porque tá chegando um monte de refugiado da Ucrânia. Porque na série a Rússia anexou a Ucrânia de vez e, a Rússia não é exatamente um país muito queridinho. Então um monte de gente tem que sair correndo de lá. Só que o Danny acaba se apaixonando pelo Victor, que é um dos refugiados. E ele larga o marido, o que aliás foi uma ótima coisa, porque o marido dele era terraplanista. Só que isso vira uma treta que vai perdurando por anos, porque ele é deportado, e aí ele é perseguido no país, e ele começa a fugir de um lado pro outro. E o Danny começa a assumir um protagonismo e tentar trazer ele de volta pra Inglaterra. Nessa brincadeira, a gente tem uma das cenas que quando as pessoas me falavam sobre Years and Years, elas sempre falavam, tem uma cena que você vai precisar pausar e chorar de soluçar, que é a cena deles tentando voltar para a Inglaterra num bote cheio de refugiado. O bote está superlotado, o bote vira e o Victor consegue chegar vivo na Inglaterra, mas o Danny morre. E sério, gente, essa cena, nossa, eu não sei nem o que falar dessa cena, porque ela é muito pesada e foi um trabalho de direção tão incrível. Eu não sei, eu acho que uma das melhores coisas que eu vi esse ano, não sei se melhores, mas mais impactantes, é punk falar sobre essa cena. Enfim, fiquei até na bad. Uma das personagens mais intrigantes de Years and Years é a Bethany, que no começo da série tem uns papos meio tortos de querer ser transhumana, de querer abandonar o corpo e fazer o download da mente pra internet. Eu tenho certeza que quando você ouviu esse papo na cena lá dela, discutindo com a Celeste, você fica assim, véi, que lombra torta de adolescente tosca. Mas é muito doido como esse discurso é percebido de uma forma, tanto pelos personagens quanto pelo próprio público, no começo da série e no final, lá naquela última cena. Eu achei bem absurdo quando a Bethany sugere isso no começo. Mas quando é Edith nesse papel, já lá no final da série, a minha percepção em relação a isso já se torna esperançosa. E sim, meus amigos, isso é muito doido. Tem toda a questão também da Celeste e do Steven, que ela era contadora e ele era consultor financeiro. E de repente, ela vê a profissão dela ter se tornado obsoleta, ser uma das profissões que não existem mais, porque as máquinas fazem tudo. E ele faliu por conta da crise. Ele virou o homem que perdeu 1 milhão de libras. Daí ele passa a trabalhar de entregador e em outros trocentos empregos. Tem outras coisas curiosas na série de como o mundo vai evoluindo, dentro dos parâmetros regionais. A gente vê, que enquanto a questão trans na Inglaterra não chega nem mais a ser um tabu, o Victor tá correndo de um lado pro outro pela Europa, não só em função da nacionalidade, mas também em função da sexualidade. Mas enfim, pra mim, o ápice da série é o discurso que quem faz é a melhor personagem de Years and Years, a Muriel. E depois dela, obviamente, vem a Edith, maravilhosa, anarquista, louca, terrorista. Onde ela, que é a matriarca daquela família, fala sobre responsabilidade em relação a tudo que acontece no mundo. Ela, que já viveu os mais variados tipos de mundo, fala que sim, que se o mundo tá daquele jeito, a culpa é de cada pessoa que não tomou nenhum tipo de iniciativa no âmbito individual de ir contra o sistema. Todo aquele discurso que começa falando sobre como é fácil, como é cômodo comprar uma camiseta de $1, de 1 libra, de 1 euro, ignorando todo o processo destrutivo que tem por trás daquilo, e termina falando sobre a substituição de pessoas em caixas de supermercado, porque supostamente as pessoas preferiam o contato humano, mas a verdade é que ninguém queria olhar na cara de uma pessoa que está tendo um emprego subvalorizado. A crítica que a Muriel faz ali, meus amigos, é uma crítica ao sistema que a gente chama de capitalismo, que é o que vai matar
todos nós em breve. E agora vocês tentem adivinhar por que eu gosto tanto da Edith também. Mas é sério, eu ouvi esse discurso, sem sacanagem. Eu voltei nessa cena umas 3, 4 vezes pra ouvir de novo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Acho que eu vou ouvir todo dia de manhã pra ficar mais inspirado e melhorar meu humor antes de ler notícia no Twitter de política no Brasil. O negócio é que esse discurso acaba inflamando as pessoas daquela família num nível que elas começam a ser, de fato, relevantes para o futuro do mundo. Derrubando um governo, desafiando leis de segregação, começando uma guerra dentro de campos de concentração pós-modernos. E aí, depois de todo esse caos maravilhoso, a gente tem a série caminhando para a lógica da vida após a morte, que é toda a cena que envolve a Edith, que está com os minutos contados por conta de ter sido exposta à radiação da bomba lá, que eu falei no começo, e vai passar pela experiência inédita de ter a consciência jogada na nuvem. E aí, meus amigos, a gente só vai ficar sabendo o que acontece se a série for ter algum tipo de continuação. Mas mesmo sem continuação, olha, vou te falar. Se tem uma coisa que vale a pena de se ver na televisão hoje, essa coisa é Years and Years. E eu quero saber agora o que vocês acharam dessa série. Eu quero saber se vocês acharam que eu não falei de alguma coisa que deveria ter falado. E sabe onde eu quero que vocês coloquem isso? Aqui embaixo, ó, nos comentários. Se inscreve no canal, curte o vídeo, assina os sininhos para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Coloque aqui nos comentários, ó, tudo que você quer ver, fala sobre a série, fala o que você achou. E fica de olho que já já tem mais vídeo aqui no canal. Beijo, beijo, até a próxima.